Olá, professora! Começar um ano letivo é sempre muito empolgante. Conhecer alunos novos, rever alunos antigos, trabalhar com material didático novo. Mas também pode gerar um pouco de preocupação, principalmente quando o ano letivo começa com uma bateria de avaliações. Isso mesmo, avaliações no plural, são as avaliações diagnósticas. Mas você não precisa ficar preocupada. Eu sou Wellington Santos, um dos autores do novo Aqui Falou História da Editora do Brasil, e esse é o Manual Digital de História. E a gente está aqui para te ajudar a resolver esse e outros problemas. Então, professora, a avaliação diagnóstica ela pode parecer um problema, principalmente para você professora polivalente ou, como diz a Rosiane, coautora do novo Aqui Falou História, professora multieficiente que precisa trabalhar com todas as disciplinas. Numa primeira semana de aula do ano letivo, você vai precisar aplicar as avaliações de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia. Isso é muita coisa. E para o estudante, isso pode gerar um certo desconforto, principalmente para aqueles pequenininhos, né, que estão no primeiro ano do ensino fundamental. Ele vai ter o primeiro contato dele com a sala de aula já sendo avaliado durante uma semana inteira. Isso pode ser muito ruim, né? A forma como os estudantes se relacionam com a disciplina nesse primeiro momento pode determinar a relação dele com aquela disciplina ao longo de toda a educação básica. Né? Então, para evitar algum tipo de ruído na comunicação entre professoras e estudantes, nesse primeiro momento é que a gente está aqui para falar sobre a avaliação diagnóstica. Mas, afinal de contas, o que é a avaliação diagnóstica? Diagnosticar é recolher e analisar dados que permitam a você identificar eventuais problemas na educação. Mas a avaliação diagnóstica, ela não vai trabalhar com todo e qualquer problema educacional. A avaliação diagnóstica está diretamente relacionada ao desenvolvimento de habilidades que foram estabelecidas pela BNCC. Se você observar a BNCC, as habilidades que são propostas ali, elas vão se tornando cada vez mais complexas ao longo da educação básica. Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, eles vão trabalhar com operações relativamente simples, como localizar informações em um texto, organizar essas informações cronologicamente, né? E quando ele chega nos anos finais do ensino fundamental, nas séries do ensino médio, ele vai trabalhar com operações mais complexas, como o levantamento de hipóteses, né? E essas habilidades que são estabelecidas pela BNCC, elas vão se somando. Um exemplo prático. No primeiro ano, o estudante do ensino fundamental vai trabalhar com o seu grupo de pertencimento, a família, e a relação desse grupo com a comunidade, certo? No segundo ano do ensino fundamental, o estudante ele vai trabalhar com os diferentes grupos que formam a comunidade e os fatores que aproximam e separam esses grupos. Então, esse trabalho ele se torna um pouco mais complexo. Fazendo a avaliação diagnóstica, você vai poder perceber se aquele estudante ele tem a habilidade do primeiro ano consolidada e se não tiver, você tem a possibilidade de remediar essa defasagem. Ou seja, quando chegar para trabalhar os diferentes grupos que formam a comunidade, você pode fazer uma retomada de conteúdos, uma revisão de conteúdos. Isso vai permitir que o estudante, então, desenvolva novas habilidades naquele ano. Mas a BNCC ela possui uma quantidade muito grande de habilidades e você pode me perguntar, bom, como eu sei qual habilidade eu preciso avaliar no início daquele ano letivo e como aquela habilidade se relaciona com novos conteúdos que precisam ser apresentados? Eu vou te dar duas soluções para essa questão. A primeira delas é o manual impresso do novo Aqui Falou História e a segunda, o mapa de foco do Instituto Reúna. Essas soluções, elas se somam. Por quê?
No manual do Novak falou História, você tem ali nas avaliações diagnósticas identificadas todas as habilidades que estão sendo avaliadas e como elas se relacionam com novos conteúdos. Além disso, o manual apresenta possibilidades de remediação, caso você identifique alguma defasagem de aprendizado ali dos estudantes, né? Já o mapa de foco do Instituto Reúna, ele apresenta a progressão das habilidades para todas as disciplinas. Então você, professora polivalente, né, ou professora multieficiente, vai poder ver a relação que existe entre as habilidades das diferentes áreas. Você vai poder ver isso em língua portuguesa, em matemática, em ciências, em geografia. É uma ferramenta muito útil e vale muito a pena dar uma olhada nisso. Bom, professora, você já sabe para que serve a avaliação diagnóstica, você sabe que ela é uma ferramenta muito útil que vai te ajudar a trabalhar alguns conteúdos ao longo do ano letivo e você sabe como utilizar essa ferramenta. Mas ainda resta uma questão: qual a relação que os estudantes vão ter com a avaliação diagnóstica? Afinal de contas, eles vão começar o ano letivo fazendo uma bateria de avaliação e isso pode ser um pouco pesado. A gente sabe que a avaliação tem um estigma por trás dela e os estudantes podem ficar bastante incomodados com um volume muito grande de avaliação logo na primeira semana. Mas não precisa ser assim. No Novak falou História, nós trabalhamos as avaliações diagnósticas de forma lúdica. Você vai encontrar logo no começo do livro a seção Trilha do Conhecimento. Um jogo de trilha que vai permitir você avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes. No primeiro e no segundo ano, como os estudantes ainda não têm a habilidade de leitura e escrita desenvolvido, consolidado, você pode organizar uma roda de conversa com os alunos e tomar nota das respostas que são dadas por ele. No terceiro, quarto e quinto anos, essas atividades elas podem ser feitas por escrito. E a partir das respostas dadas, você faz o levantamento, né, uma análise dos conhecimentos prévios da turma, né, sempre se pautando pelas habilidades que precisariam ser consolidadas e pelas habilidades que serão trabalhadas ao longo do ano. Bom, professor, eu sei que você ainda tem uma pergunta para mim. Você vai dizer, no terceiro ano eu avalio as habilidades que foram consolidadas no segundo. No segundo ano eu avalio aquelas que foram consolidadas no primeiro. Mas e no primeiro ano? Quais habilidades eu preciso avaliar? Né? No Novak falou História, nós trabalhamos com dois conjuntos de informação. O primeiro deles é as habilidades que vão ser consolidadas naquele ano. Não é? O primeiro ano ele trabalha muito com o conhecimento de si e do seu grupo de pertencimento, né? A sua família, a comunidade a qual você pertence. E é lógico que o estudante ele tem conhecimento prévio sobre isso. Então nós mobilizamos conhecimentos sobre esses temas, certo? O outro conjunto de informações com o qual a trilha do conhecimento trabalha são os campos de experiências da BNCC para a educação infantil, certo? A BNCC estabelece diferentes campos de experiência para a educação infantil, né, para creche e para pré-escola, mas para nós de História interessam dois campos. O primeiro deles é eu, o outro e o nós, e o segundo dele é espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, as atividades propostas na trilha do conhecimento, elas estão relacionadas com esses campos de experiência e com os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a sua família e a sua comunidade. Bom, professora, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha ajudado a trabalhar com esse recurso que o Novak falou História traz, que são as avaliações diagnósticas. Né? Se você tiver dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário, a gente vai tentar responder a todos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e até a próxima.